Vamos embora. Resolvendo questões. Galera, essa questão da IDECAM, veja, eu sou matemático, mestre em matemática, licenciado também em Química, do IFES, do Instituto Federal e do Estado, como eu falei aqui, mas pedi licença sem remuneração só para me dedicar ao exatas para gabaritar. Nosso trabalho é muito sério. Esse tipo de questão, ele não dá a possibilidade de você testar as alternativas. E outra coisa, várias questões de equações dá para você resolver utilizando um princípio que eu chamo assim, ó, princípio da marcha a ré, tá? Lembra de Michael Jackson dançando aquela música que ele vai de trás para frente, tá? Muita gente chama de princípio da reversão, só que eu adapto e resolvo de um jeito aqui bem simples. Vamos embora. Ó, um agricultor tinha inicialmente N maçãs. Ele vendeu 1/3 das maçãs que possuía, mais 2. Em seguida, vendeu 4/5 das maçãs restantes, mais 1, e ficou com 3 maçãs. E aí ele diz, podemos afirmar que N é maior que 100, é maior que 90 e menor que 100. Esse N é a quantidade inicial. Gente, IDECAM ama esse tipo de questão. Veja, toda questão que ele dá para você o resultado final e pede o resultado inicial, você vai resolver de trás para frente. Sempre no edital da IDECAM a gente tem o que lá? Princípio da reversão ou princípio da regressão. E é algo que facilita muito. Só que eu vou adaptar e resolver ainda de um jeito bem simples. Ó, sempre esse tipo de questão que diz assim, ó, ele gastou R$2. Se o cara gastou R$2, ele fica com menos 2. Ah, o cara ganhou R$8. Se eu ganho R$8, eu vou ficar com mais 8. Sempre esse tipo de questão que conta uma historinha, te dá o resultado final e o resultado que ele quer é o resultado inicial, princípio da marcha ré. Você vai resolver de trás para frente. Só que sempre nesse tipo de questão, presta atenção, quando ele diz, o cara deu 5 rosas. Se ele deu 5 rosas, ele vai ficar com menos 5. Você vai lá e bota menos 5. Ah, o cara vendeu 1/4. Se o cara vender 1/4, ele vai ficar com quanto? 3/4. Então vamos lá. Ele diz assim primeiro, ó, que o cara vendeu 1/3. Gente, 1/3 é como se eu tivesse uma barra de chocolate, ó, dividida em 3 partes iguais. Se ele vendeu uma das 3, vai sobrar quanto? 2/3. Então, ó, se o cara vendeu 1/3, vai ficar com 2/3. Beleza. Só que ele vendeu 1/3 das maçãs mais 2. Gente, se ele vendeu 2 maçãs, ele vai ficar com 2 a menos. Menos 2. Beleza. Em seguida, vendeu 4/5 das maçãs restantes. Gente, nem se preocupe com o resto. Ó, 4/5 é porque você tá vendendo aqui 4 de 5. Vai sobrar quantas? 1 de 5. 1 de 5. Então, ó, ele vendeu 4/5 das maçãs restantes. Se ele vendeu 4/5, ficou com quanto? 1/5. Só que ele vendeu mais 1. Então vai ficar com quem? Menos 1. Se dissesse bem assim, aí ele ganhou 3 maçãs de presente, ele vai ficar com quem? Mais 3. E ó, ficou com 3 maçãs. Isso aqui foi o que ele ficou, o que restou. Gente, é por isso que nesse tipo de questão, como ele lhe dá o que restou, você vai pegando sempre os restos.
vendeu 1/3, fica com 2/3. A, vendeu 2, ficou com menos 2. Se dissesse, ganhou 8 maçãs, ficaria com mais 8. O que é que você vai fazer agora, gente? Vou fazer o método da marcha ré, ó. Isso vai voltar fazendo as operações inversas, ó. Eu tô em 3. Menos 1 vai voltar mais 1. Vou ficar com quem? 4. 4. Ó, quando você tem fração, você pega o valor e multiplica pela fração invertida. Ó, quem é o inverso de 1/5? 5 sobre 1. 4 vezes 5, 20. Dividido por 1, 20, ó. Já tô em 20. Aí eu tenho aqui, galera, ó, menos 2. Menos 2 vai voltar o quê? Mais 2. 20 mais 2, 22. Só que eu tenho aqui uma fração 2/3, eu multiplico pela fração invertida. Invertendo 2/3 fica quem? 3/2. Gente, agora vai ficar molinho. Ó, 22 vezes 3 dá quanto? Dá 66. Dividido por 2 aqui dá quanto? 33. Gente, esse é o N. Ele tinha 33 o que, gente? Maçãs. Esse N aí, ele é o quê? Maior que 30 e menor que 50. Eu tinha feito numa aula anterior aqui uma questãozinha que a gente resolvia de trás para frente. Dentro do curso tem umas 4 questões da IDECAM de equações super complexas. Mas quando você bota isso aqui, ó, é rápido. E depois que você treina, vai pegando mais questões desse tipo, fica fácil. Então, eles amam esse tipo de questão. Vou pegando sempre o resto. Menos volta mais, mais volta menos. Para facilitar, eu uso uma outra linguagem. Então, o 2/3 você já multiplica por 3/2. Tem gente que complica quando bota a fração, só que você vai fazer mais cálculo. Segue assim. Pega o cara e multiplica pela fração invertida quando você estiver voltando. Então, gente, a quantidade de maçãs 33. Muita gente faz assim, ó. Ah, tinha N. Aí vendeu 1/3 da maçã. Aí vai ficar N menos 1/3 de N. Ah, vendeu 2. Menos 2. Meu irmão, se você for fazer assim, acaba a prova e você não termina. Tem que ganhar tempo. Vamos embora. Gente, questão da IDECAM de um tópico que cobra no seu edital verdades e mentiras. Vamos lá. Em uma escola de ensino fundamental, a professora questionou 5 crianças sobre o sumiço do livro de um dos colegas. Quando foram questionados, as crianças responderam. Foi a criança E, respondeu a criança A. Não fui eu, respondeu a criança B. A criança B está falando a verdade, respondeu a criança C. Foi a criança A, respondeu a criança D. A criança D está mentindo, respondeu a criança E. E aí ele diz, sabe-se que foi uma destas 5 crianças que escondeu o livro do colega e que uma delas está mentindo. Sendo assim, quem escondeu o livro do colega? Vamos lá. Galera, veja, isso aqui está dentro do edital. Quando você pega essas questões que um chamou de mentiroso, um diz que o outro fala a verdade, as questões que ele te dá 3 frases e diz que apenas uma é verdadeira. Esse tipo de questão, você vai fazer o seguinte, ó. Porque o que é que a galera faz? Testa hipóteses.
pega a primeira fala, bota mentindo, as outras falando a verdade, aí vê se dá certo. Não, olha. Sempre nesse tipo de questão, olhe se tem alguém chamando o outro de mentiroso. Gente, quando alguém chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem é acusado. Se eu disser bem assim, ó, Jorge é mentiroso, pode ficar ciente que ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem foi acusado. Veja aqui, ó, é bem rápido, ó, isso é bizu. A criança D está mentindo, respondeu a criança E. Então, ó, E disse que D mente. Quando alguém chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, o E, ou o mentiroso é quem foi acusado, o D. Gente, um desses dois aqui é o mentiroso. Quando alguém chama o outro de mentiroso, o mentiroso ou é quem acusa ou quem foi acusado. Como E diz que D mente, o mentiroso é um dos dois. Eles são do tipo opostos. E aí, galera, acabou, ó. Só tem um mentiroso. E quem é o mentiroso? Ou o E ou o D. Então vamos lá. Ó, o que a criança A falou é verdade. Por quê, gente? Porque o mentiroso é só um. Ou o E ou o D. Beleza. Ó, não fui eu, respondeu a criança B. O que a criança B falou é verdade. Por quê, professor? Porque o mentiroso ou foi o E ou foi o que? O D. Ó, a criança B está falando a verdade. Respondeu a criança C. Isso aqui é uma verdade. Lembre, o mentiroso ou é E ou é D. Quando alguém chama o outro de mentiroso, o mentiroso ou é quem acusa ou quem foi acusado. Como o E diz que o D mente, um dos dois é o mentiroso. Então, tirando o E e o D a priori, os outros vão estar falando a verdade. Porque só tem um mentiroso. Beleza? E aí, galera, acabou a questão. Veja por quê. Ó, vamos lá. Como a criança A fala a verdade e A diz que foi a criança E, então é porque de fato foi a criança E que escondeu o livro. Acabou. Foi a criança E. Acabou. É o que ele queria saber. Mas se ele quisesse saber quem era o mentiroso, tem como? Tem, vou dizer agora. Mas veja, a partir do momento que alguém chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso quem é acusado. Como só tem um mentiroso, e foi E ou D, os outros vão estar falando a verdade. E o A diz que foi quem escondeu. Então, como eu sei que A fala a verdade, foi E. E aí, ó, veja, foi E. E aí, galera, veja o que acontece aqui, ó. Vamos lá. Foi a criança A, respondeu a criança D. Gente, eu já sei que quem fez e escondeu foi a criança E. Não é à toa que a gente já marcou. Foi a criança E. E ó, D tá dizendo que foi A. Não, gente, a gente não já sabe que foi E. Então, D aqui é o mentiroso da história. Mas não precisava. Tranquilo? Então, sempre faça assim. Olhe quem tá chamando o outro de mentiroso. Depois eu vou trazer outras situações e dentro do curso a gente resolve. Vamos lá. Gente, ó, deixa eu dar um toque. Duas sequências que aluno meu já vai craque e que a IDECAM ama é sequência dos números triangulares e sequência de Fibonacci. Eu vou trazer questões de Fibonacci aqui. Eles amam. Ó, viu essas questões? Já leu o texto
que ele tá falando de número triangular, nem leia. Vou dar o bizu. Vamos lá. Olha o que ele pede na questão, ó. O 42º número triangular. Gente, vou mostrar como o povo faz e como você tem que fazer. Vamos lá, ó. O primeiro triangular é 1. Só tem um ponto aqui, né? O segundo número triangular é 3. Aqui, quem? 6. Aqui, contando. Quantos? 10. E aí vai, ó. O primeiro número triangular é o 1. Tá vendo um pontinho? O segundo triangular é o 3. 3 pontinhos. 3 bolinhas, né? O terceiro número triangular é o 6. O quarto é o 10. Ele quer o 42º, ó. Gente, a lógica é essa, ó. Daqui para aqui aumenta 2. Daqui para aqui aumenta 3. Daqui para aqui aumenta 4. Então o próximo aumenta 5. O próximo triangular seria 15. Aumenta 6. O próximo triangular seria 21. Aumenta 7. O próximo triangular seria 28. Só que, galera, ele quer o 42º. Só para você ver aqui a dica, o bizu. Ó, aqui é o triangular que está na primeira posição. O triangular que está na segunda. O triangular que está na terceira. O triangular que está na quarta, ó. Quem é o triangular 4 pela dica? É só você fazer isso, ó. Pega a posição que eu quero, né? A quarta. Multiplica por quem vem depois. Quem vem depois do 4? 5. E divide por 2. Ó, 4 vezes 5. 20. 20 dividido por 2. 10. Olha aqui, ó. 10. Como é que eu faço para achar qualquer triangular? A posição que eu quero vezes quem vem depois dividido por 2. Ele não quer o triangular 42. Você vai fazer o quê? A posição que eu quero, 42, vezes quem vem depois do 42, 43, e divide por quanto? Por 2. Eu sei, vamos perguntar assim, professor, por que isso? Milagre não se pergunta, se aceita. Gente, você tem que ir com a sequência de Fibonacci, com a sequência dos números triangulares na cabeça. Viu que ele pede triangular, nem perca e lê o texto. Ah, eu quero triangular 100. 100 vezes 101 dividido por 2. Ah, eu quero triangular 48. 48 vezes 49 dividido por 2. E agora ficou fácil, ó. Simplifique. 42 por 2 dá 21. 21 vezes 43. Gente, não faça conta, tá? Olhe sempre o último algarismo quando você vai multiplicar, ó. O último algarismo é 1. E aqui, 3. Se você multiplicar 1 vezes 3, dá quanto? 3. Eu já sei que esse produto vai ser um número terminado em 3. Quantos termina em 3? Só esse. Pode fazer aí 21 vezes 43, que isso vai dar de certeza quanto, gente? 903, letra C. Acabou. É isso que você tem que ganhar tempo. Segue lá nosso Instagram, veja a dica do Dobrou Meio. Assista aqui os nossos shorts do YouTube. Tem muita dica para facilitar os cálculos. Então tá aí, gente. Passamos por ela. Quarta. Calendário, né? Ó, calendário, inclusive eu já peguei 4 questões de 2025 de calendário e a gente já vai gravar lá no curso. Ó, essas provas não estão nem ainda nos sites de concurso. Paula faz aniversário em 28 de abril. 28 de abril. Tá? Aí ele diz: se 1º de abril cai numa quinta-feira, ó. 1º de abril
cai numa, o quê? Quinta-feira. O dia da semana, que será o aniversário de Paulo, ó. O aniversário de Paulo é quanto? 28 de abril. Gente, eu tenho várias maneiras, e já fiz questões parecidas aqui, eu tenho várias maneiras de fazer esse tipo de questão. Tem questão que não tenha vergonha de fazer na mão. Ó, os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Então, ó, 1º de abril não é quinta, 7 dias depois, 8 de abril, também é quinta. 7 dias depois, 15 de abril, também é quinta. 7 dias depois, 22 de abril, também é quinta. 7 dias depois, 29 de abril, também é quinta. Gente, se 29 de abril é uma quinta, ó, 28 de abril, que é um dia antes, é uma quarta. E quarta, aí como resposta, letra A de amor. Gente, já tem uma aula massa, quando acabar aqui, bem legal para vocês assistirem. Vamos para a próxima. Ó, questãozinha de conjuntos. Vamos lá. Em uma empresa, 117 funcionários são proficientes em inglês, 68 em espanhol e 37 em francês. Sabe-se que 23 funcionários são proficientes em inglês e espanhol, 12 em inglês e francês, 27 em espanhol e francês e 10 nos três. Determine o número de funcionários que são proficientes apenas em inglês, ou apenas em espanhol, ou apenas em francês. Probleminha envolvendo 3 conjuntos. Ó, eu vou chamar aqui, tá? De inglês por I mesmo. Espanhol E. E francês de F. Sempre eu começo por aqui, gente, ó. Pela interseção dos 3. Quantos estão nos 3 ao mesmo tempo? 10. São proficientes nos 3. 10. Agora, professor, o que é que eu vou? Vou para os que estão em 2 ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Ó, 23 estão em inglês e espanhol. Ó, inglês e espanhol é isso, ó. Isso aqui é inglês e espanhol. Gente, cuidado, ó. Essa bolinha aqui preta é somente inglês e espanhol. Quando eu digo inglês e espanhol, pega quem tá nos 3. Porque se eu tô nos 3, eu tô em 2. Então, inglês e espanhol são 23. Como já tem 10 aqui dentro, ó, aqui tá faltando quantos? 13. Não são 23 em inglês e espanhol? Como dos 23 já tinham 10, faltam 13. Beleza. Vamos lá. 12 em inglês e francês. Ó, isso aqui é inglês e francês. Inglês e francês. Inglês e francês são 12. Só que dos 12 já tem 10 aqui. Falta 2. Beleza. Aí eu tenho, ó, 27. Espanhol e francês. Espanhol e francês, ó. Isso aqui é 27. Dos 27 já tem 10 aí. Faltam quantos? 17. Pronto. Agora a gente vai achar o apenas inglês, o apenas espanhol, o apenas francês. Vamos lá. Ó, inglês são 117. Só que eu já tenho, ó, 2 com 10. 2 com 10, 12. 12 com 13, 25, né? 25. Então, aqui, ó, ao todo são 117, né?
Como já tem aqui 2, 12 com 13, 25, tem que tirar esses 25, né, gente? E 117 menos 25 vai dar quanto? 92, ó. Esse 92 seria apenas o quê? Inglês. Lembre que o ou é soma, né? Beleza. Aí eu tenho quem? Galera linda. Ó, espanhol. Espanhol, quantos? 68. 68 é tudo isso, ó, espanhol. Só que já tem aqui dentro, ó, 13 com 10, 23. 23 com 17, 40. Só que dos 68 já tem 40 aí dentro. Tirando os 40, fica quanto? 28. Quem é 28 aqui? Apenas espanhol. Pronto. Só tá faltando apenas o quê? Francês. Francês são quantos? Em francês. 37. Só que já tem aqui 2 com 10, 12. 12 com 17, 29. Não é 29? Então aqui faltam quantos? 37 menos 29. Faltam 8. Isso aqui é apenas francês. Gente, o ou é soma, né? Então é só somar quem? 9, 2, 28 e 8. 92 com 8 dá 100 com 28. 128, letra D. Tá vendo? Gente, é isso. Segue o nosso Instagram. Entra no grupo aqui que vai ter um desconto especial para vocês. Segue aí nosso Instagram. Dá um like, gente. Diz aí o que achou. E é isso. Muito obrigado. Beijão no coração. Vamos juntos. Valeu. Fui.